No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra que nós vamos ler está em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. E diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos dá. E nesta tarde, já iniciando o final, de domingo, de mais um domingo. Esse dia 16 de dezembro de 2012. A palavra mundo, no grego, significa cosmos. Frequentemente, esta palavra se refere ao vasto sistema de vida desta era, que está fomentado por Satanás e existente à parte de Deus. Consiste não somente nos prazeres, obviamente, malignos, imorais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus e de resistência ou indiferença a ele e a sua revelação. Então isso ocorre em todos os empreendimentos humanos, em todos os movimentos, em todas as atitudes humanas que não estão sob o senhorio de Cristo. Nesta presente era, querida, Satanás emprega as ideias mundanas de moralidade, das filosofias, psicologia, desejos, governo, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicação de massa, esporte, agricultura e por aí vai. E ele empreende em todas essas coisas que eu dei nome, mas se nós fôssemos aqui detalhar tudo que se contém dentro dessas situações todas que eu falei, nós ficaríamos a resto da noite aqui falando. Ele usa de todos esses artifícios para opor-se a Deus, para contrariar, ser o do contrário, o do contra Deus e ao seu povo, e à sua palavra, e aos seus padrões de retidão. Satanás faz isso. Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres nascituros, ou seja, o aborto. Ele usa a agricultura para produzir drogas destruidoras da vida, tais como o álcool, os narcóticos. Ele usa a educação para promover a filosofia ímpia humanista e os meios de comunicação em massa para destruir os padrões divinos de conduta. Então os crentes devem estar conscientes de que por trás de todos os empreendimentos que parecem meramente humanos, há um espírito, uma força ou poder maligno que atua contra Deus e a sua palavra. Em alguns casos, essa ação maligna é menos intensa, em outros casos é mais. Finalmente,
O mundo também inclui todos os sistemas religiosos originados pelo mundo, bem como todas as organizações e igrejas mundanas ou mornas que existem por aí. Satanás é o Deus do presente sistema mundano. Ele o controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos que são seus subordinados. Satanás tem um mundo organizado em sistemas políticos, culturais, econômicos e religiosos que são inatamente hostis a Deus e ao seu povo. E que se recusam a submeter-se à sua vontade, a qual revela a iniquidade do mundo. O mundo, queridos, e a igreja, verdadeiramente são dois grupos distintos do povo. São coisas diferentes. O mundo está sob o domínio de Satanás. Mas a igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso, o crente deve separar-se do mundo. Neste mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Não devem pertencer ao mundo. Não se conformar com o mundo. Não amar o mundo. Muito pelo contrário, vencer o mundo. Odiar a iniquidade do mundo. Morrer para o mundo. E ser libertos deste mundo. Amar o mundo, meu querido, corrompe a nossa comunhão com Deus e leva à nossa destruição espiritual. É impossível amar o mundo e o Pai ao mesmo tempo. É impossível amar o mundo e o Pai ao mesmo tempo. É bom a gente entender essas coisas. Não tem como. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos, prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Note, querido, que é claro que os termos mundo e terra não são sinônimos. Deus não proíbe o amor à terra criada, à natureza, às montanhas, às florestas, etc. De acordo com o versículo 2,16, 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis, contrário a Deus. A concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. A concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. Inclusive o desejo de olhar para o que lhe dá prazer pecaminoso. Nesta era moderna, isto inclui o desejo de diversão contemplando pornografias, violência, impiedade, imoralidade nos teatros, na televisão, no cinema ou em periódicos. E não é isso que nós estamos vivendo, querido. Esse furacão, esse mar, essa correnteza de pornografia, de imoralidade espalhada por tudo quanto é canto. Não é isso? É isso que nós estamos contemplando. É isso que nós estamos vendo nesses dias, nesses últimos dias da igreja na face da terra. Que Jesus está voltando, isso nós não temos dúvida nenhuma. Que Jesus está às portas, nós não temos dúvida nenhuma.
Os acontecimentos desta era, deste tempo, nos mostram claramente as profecias do livro de Mateus, no capítulo 24. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Está aí. E tem mais, a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesmo, julgando não depender de ninguém. Querido, é isso. Quando será que vai começar a acontecer as profecias do Apocalipse? Quando será? Quando será? Mas a Bíblia deixa claro. A Bíblia vai mostrando os acontecimentos que antecederiam a vida de Cristo. Então esta avalanche de pornografia, que tem dominado tudo quanto é meio de comunicação, é bíblico. A soberba da vida é bíblica. O querer se endeusar, eu posso, eu faço, eu conquisto, é bíblico. São cumprimentos de profecias, meu amado, que está aí, que está o tempo todo aí, sendo cumpridos. Os livros, é como se Deus todos os dias virasse uma página e aquela página fosse se cumprindo. É a soberba da vida. Então o crente, ele não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem no sistema iníquo do mundo. Ele deve reprovar abertamente o pecado. O pecado entrou nas igrejas e tem corrompido. E corrompe, gente. É igual uma ferrugem, que se não for tratada, a ferrugem é interessante, né? Porque eu tenho um amigo que ele é funileiro. Então ele pega esses carros já todo enferrujado e ele vai renovar. A pessoa quer que renova o carro. Ela não quer comprar outro carro. Ela quer renovar. E existe, assim, uma série de processos que são feitos. Eu não sou profissional dessa área, não sei usar os nomes, né? Mas assim, numa linguagem fácil, a ferrugem, ela é tratada com vários, produtos, inclusive lixa. Para quê? Porque você não pode passar uma tinta em cima da ferrugem. Ela precisa ser tratada ali na matéria. Então ela precisa ser tratada na matéria. E ela é lixada, é passada uma massa, ela é relixada. E depois de tanto trabalho que se volta a pintar, quando aquela ferrugem foi tirada por inteiro. O pecado é isso em nós, ele corrói os nossos ossos, corrói a nossa alma, corrói a nossa vida. Satanás usa de todos os artifícios, não foi isso que eu li no início? Olha, eu vou ler novamente alguns pontos aqui. Ele usa o quê? As ideias dele são empregadas na moral, nas filosofias. Eu penso, logo existo. Eu vou ajudar todo mundo, mas eu não preciso acreditar em Deus. É o humanismo. Eu quero fazer o bem para as pessoas, mas eu não quero aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso é o humanismo. Eu questiono a palavra de Deus, isso é o humanismo. Não se colocar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, isso é humanismo. Proteger os animais, a natureza, mas eu não preciso defender o Evangelho, nem aceitá-lo. Isso é humanismo. Satanás usa os seus artifícios na cultura.
Então há muita cultura paganizada. Na educação, vejam a educação sexual que o Estado, o governo federal quer passar para os nossos filhos. Você já parou para fazer uma pesquisa? Quais são os materiais que estão sendo indicados para dar educação sexual para os nossos filhos? Sobre sexualidade, por exemplo. Que podem até se tornar matérias em aulas, com kits explicando o porquê da homossexualidade e de como devemos conviver com tudo isso. É óbvio que isso não está à luz da palavra de Deus. Isso está no nosso mundo secularizado, entregue nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que o mundo, querido, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então ele entra na educação, ele entra na ciência, ele entra na arte. Eu não sei se você sabe, querido, querida, mas em muitos teatros espalhados pelo nosso país, principalmente nas grandes capitais, existem casais, nas boates, por exemplo, casais que se contracenam, que praticam o sexo ao vivo e a cores para um público frenético. Aqui mesmo, na nossa região. Sexo explícito, sexo a dois, sexo a três, enfim. Sexo onde convida-se a plateia a também fazer parte daquelas orgias. Existem os filmes, se não são totalmente de sexo explícito, de pornografia, são insinuações. São as novelas, que muitas das vezes, meu querido, minha querida, entram nas mentes de cada um de nós, dos nossos filhos, sensualizando nossos filhos. São tanta coisa, querido. Nós nem prestamos atenção. Entra nas músicas sensuais. Antigamente tinha tantas canções belas, maravilhosas, com poetas que realmente faziam a gente pensar. Mas hoje não tem conteúdo nenhum, nem melodia, nem poesia. É uma apelação, preciso vender. São sistemas econômicos. A comunicação de massa. Gente, é tanta coisa contaminada nesse mundo, que se nós não estivermos focados na palavra do Senhor, nós somos ludibriados. Nós somos corrompidos por esse sistema. Por isso eu trago essa palavra, querido. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que não que vivem esse sistema iníquo do mundo. Iníquo. A iniquidade tomou conta. Está dentro das igrejas. Palavras contrárias à palavra de Deus. Ensinamentos contrários à vontade de Cristo. Então o crente deve reprovar abertamente esse tipo de situação. Deve ser sal e luz no mundo para essas pessoas. Deve amá-los. Eu quero falar um pouco dessa palavra amar. Porque amar, querido, você ama seu filho e sua filha, não é verdade? Amar não é passar a mão na cabeça e dizer que está tudo certo. Amar muitas vezes é dizer não. Quantas vezes você já disse não para o seu filho, se você que tem filho, e falou por amor? Agora, quando é na casa de Deus, todas as vezes que se fala não, as pessoas não gostam. Tem que sempre falar assim. Amar. O amor de Deus é um amor que também diz não. Não pode, não faça. Lute. Isso é amar. A da parte do mundo, o verdadeiro cristão terá tribulação. Não existe evangelho sem tribulação. Esquece essa ideia falsa desse evangelho mentiroso. Que pessoas só falam da bênção. Que pessoas só falam que o evangelho dá. Que o evangelho dá. Que o evangelho favorece. Não, o evangelho tira. A Bíblia diz que nós precisamos renunciar. Renúncia é tirar. Então o verdadeiro cristão terá tribulação. Será odiado.
será perseguido. E sofrerão de uma maneira geral. Satanás, usando as atrações do mundo, faz um esforço incessante para destruir a vida de Deus dentro do cristão, através das fraquezas que ele teve. O cristão, quando vem para Cristo, ele vence um monte de situações, um monte de vícios, ele vence. Mas Satanás sabe aonde ele foi fraco no mundo. Se foi no vício, se foi na sexualidade, se foi na mentira, na corrupção, no roubo, enfim, na jogatina. Então Satanás vai tentar aquela pessoa a vida toda naquilo que ele foi fraco, que ele foi escravo no mundo. Porque uma hora ele acaba pegando a pessoa sem estar vigiando. Satanás é apto, profissional nesta área. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, querida. E digo para mim também. O sistema deste mundo é temporário, é passageiro. Você sabe o que é temporário, meu querido? Você sabe, vai passar. Você entra numa empresa trabalhando por temporário, eles te dão 3 meses, não é? Muitas das vezes. No primeiro mês você está contente, porque, puxa vida, tem 3 meses para trabalhar. No segundo você já começa a pensar, será que vão me efetivar? No terceiro é uma agonia. Por quê? Temporário é temporário, vai passar. Esse sistema do mundo que nós vivemos é temporário. E em breve será destruído por Deus. Muito breve. É por isso que nós estamos passando, querido, querida, uma das maiores dificuldades que os cristãos já passaram. Não se confia mais em igreja, corrompeu-se o sistema. Desde os membros até a grande hierarquia das igrejas foram corrompidas. Nos afastamos da verdade de Cristo. E todos os dias sentimos na pele a dificuldade de ser cristão. Porque ser cristão não é cantar hino. Ser cristão não é ser pregador. Ser cristão não é fazer milagre. Ser cristão não é fazer obras. Porque você foi salvo de graça. Ser cristão é aceitar a Cristo. E dobrar o homem velho dentro da gente. E é isso que é difícil. Não é fazer show. Não é fazer um evento onde levam todos os cantores evangélicos para cantar, que é uma beleza, uma mídia poderosa. E todo mundo fala que bênção que é. Não, não é. Não é bênção. A maioria desses artistas cristãos, ou por entre aspas cristãos, tem um objetivo: vender as suas músicas. Mas o evangelho é de graça. O evangelho não precisa de empresariado. O evangelho precisa de servos. E aí nós estamos em extinção. Ninguém quer trabalhar para Cristo mais. Fala, reunião, oração, reunião, diretrizes, objetivos, vai ano, entra ano, sai ano, entra ano, vai entrar ano, sai ano, e não saímos do lugar, porque não queremos trabalhar para Cristo. Não queremos quebrar o homem velho, não queremos castigá-lo, não queremos crucificá-lo. E aí nós começamos a ficar um pouco tensos, porque a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E há muita gente batendo no peito dizendo, eu sou salvo. Eu fui escolhido, eu sou salvo. Tome cuidado com isso, querido. Ninguém está salvo. Ninguém está garantido. A perseverança que vai realmente formar o cristão. É a perseverança. É o descer. É o descer, é o se quebrantar. É o se colocar debaixo. É o se colocar
debaixo. E nós precisamos, meu querido, se colocar debaixo. Por isso nós não podemos ser igual ao mundo. Temos que lutar contra o mundo. Eu sei que é difícil, mas quem sabe se nós dobrarmos o joelho, ainda que seja na nossa casa hoje, e fazermos uma oração e conversarmos com Deus. Será que não começaria por aí? Será que não? Ah, não sei, Rodolfo. Não, mas se a gente não fizer a experiência, nunca vai saber. O cristão é diferente do mundo. Rodolfo, seja diferente. Amados, sejam diferentes. Procure força. Procure em Deus força. É possível. Que esta palavra possa mexer conosco. Que essa palavra possa despertar em nós. Que essa palavra possa nos despertar do sono do pecado. Em nome de Jesus. Amém.